Oi, pessoas! Aqui quem vos fala sou eu mesma, Isabelle Beloca. E aqui no Nada Pode, a gente aprende a pensar melhor para não virar massa de manobra. Peraí, mas antes de continuar, deixa eu explicar rapidinho o que eu quero dizer com isso. Virar massa de manobra é quando a gente defende ideias, opiniões e até briga por coisas sem nunca ter parado para analisar de verdade se aquilo faz sentido ou de onde aquilo veio. É quando a gente só repete. A gente repete o que ouve em casa, repete o que viu na internet, repete o que todo mundo em volta acredita, sem nem perceber. E talvez agora você esteja pensando, não, eu penso por conta própria. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Quantas opiniões que você tem hoje realmente nasceram em você? Porque se você parar para pensar com calma, muita coisa que a gente acredita veio de algum lugar. Da nossa família, da escola, das pessoas com quem a gente convive, ou até mesmo das coisas que aparecem pra gente todos os dias nas redes sociais. E muitas vezes a gente cresce repetindo ideias, defendendo posições e discutindo com outras pessoas, sem nunca ter parado para perguntar: de onde veio isso que eu penso? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, só para contextualizar rapidinho. Normalmente este podcast vai ser gravado por mim e pela minha amiga queridíssima Fabiola. Em alguns episódios a gente vai gravar juntas, em outros a gente vai trazer convidados ou até perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. Mas hoje, quem tá aqui puxando essa conversa sou eu, Isabelle Beloca. E para começar esse primeiro episódio, eu quero falar sobre algo que quase ninguém questiona: como as nossas opiniões são formadas. Porque no final das contas existe uma pergunta que muda tudo. Se grande parte do que a gente pensa foi aprendido ao longo da vida, o que realmente é nosso? Agora vamos começar do começo mesmo. Porque se existe um lugar onde as nossas primeiras opiniões nascem, esse lugar é dentro de casa. Antes de você saber o que é política, o que é religião, sociedade ou qualquer coisa mais complexa, você já está absorvendo coisas e nem percebeu. Porque criança é tipo uma esponja emocional e mental. Ela observa tudo. Como as pessoas falam, como elas reagem, do que elas gostam, do que elas reclamam. E tem um dado curioso sobre isso. Pesquisadores de uma universidade estudaram comportamento infantil e perceberam que crianças começam a copiar atitudes e opiniões dos adultos muito antes de entender o significado delas. Ou seja, às vezes a criança está repetindo uma frase que ouviu sem fazer a menor ideia do que aquilo quer dizer. E isso vai acumulando. Frases que você ouviu 1000 vezes na infância. Tipo aquelas frases clássicas. Isso não presta, isso é coisa de gente assim, isso não é trabalho de verdade, isso não dá futuro. E quando você escuta uma coisa muitas vezes, seu cérebro começa a registrar aquilo como se fosse simplesmente uma verdade óbvia. Tem outro dado bem interessante da psicologia social que diz que até os 12 anos de idade, grande parte da nossa visão de mundo já começou a ser moldada. Ou seja, antes mesmo de você virar adolescente e achar que está decidindo tudo da sua vida, muita coisa já estava programada ali. E não é culpa de ninguém. Porque nossos pais também aprenderam coisas com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, e assim vai. É tipo um telefone sem fio de ideias, passando de geração em geração. E a gente cresce achando que escolheu tudo. Só que às vezes a gente só herdou. E eu percebo muito isso quando eu paro para analisar algumas coisas da minha própria vida. Porque quando você começa a refletir um pouco mais, você percebe que várias opiniões suas não nasceram exatamente de uma análise profunda, de um pensamento seu. Elas nasceram de convivência, do ambiente em que você cresceu, do que era normal ali. E aí a coisa fica mais interessante quando você começa a conviver com pessoas que cresceram em ambientes totalmente diferentes. Porque aí acontece uma coisa curiosa. Você encontra alguém que acredita com a mesma certeza que você
só que em algo completamente diferente. E as duas pessoas têm a sensação de que estão certas. Então isso já levanta uma pergunta bem curiosa. Se as duas pessoas têm convicções totalmente diferentes, mas as duas aprenderam aquilo dentro de casa, até que ponto aquilo é realmente uma verdade? Ou é só uma herança de pensamento? E eu acho que crescer também é um pouco isso. Não é sair rejeitando tudo que você aprendeu, mas é começar a olhar para algumas ideias com mais consciência, tipo dar uma revisada no arquivo mental. Porque talvez a primeira vez que a gente realmente começa a pensar por conta própria seja quando a gente percebe que algumas certezas que a gente tinha nem eram tão nossas assim. Depois da família, vem outro lugar que molda muito a forma como a gente pensa: a escola. E eu não estou falando só de matéria, prova, trabalho em grupo. Eu estou falando de comportamento mesmo. Porque a escola é o primeiro grande laboratório social da vida. É ali que a gente começa a perceber uma coisa que acompanha a gente até adulto: a pressão de concordar com a maioria. E isso é mais forte do que a gente imagina. Tem um experimento da psicologia social chamado experimento de conformidade, que é muito famoso, feito por um pesquisador lá na década de 1950. O experimento era simples. Colocavam uma pessoa numa sala com várias outras pessoas e mostravam 3 linhas desenhadas numa folha. A tarefa era só dizer qual linha tinha o mesmo tamanho que a linha de referência. Era ridiculamente fácil. Tipo coisa que qualquer criança acertaria. Só que tinha um detalhe: todas as outras pessoas da sala estavam combinadas com o pesquisador. E em determinado momento, elas começavam a dar respostas claramente erradas. Tipo, muito errada mesmo. E o que acontecia? Muita gente, mesmo vendo que aquilo estava errado, começava a concordar com o grupo, só para não ser a única pessoa discordando. Os resultados mostraram que cerca de 75% das pessoas concordaram com uma resposta errada pelo menos uma vez, simplesmente porque a maioria disse aquilo. Ou seja, às vezes a gente prefere estar junto da maioria do que estar certo sozinho. E se isso acontece num experimento com linhas desenhadas, imagina em assuntos muito mais complexos. Opiniões, ideologias, visões de mundo. Agora pensa na escola. Quem nunca mudou de opinião porque todo mundo na sala pensava diferente? Ou ficou quieto mesmo discordando só para não parecer estranho? A escola ensina muitas coisas importantes, mas ao mesmo tempo ela também reforça muito esse comportamento de seguir o grupo, de tentar se encaixar, de evitar discordar. E isso continua na vida adulta, no trabalho, na escola, na internet. Porque existe um negócio curioso sobre o ser humano. A gente tem medo de exclusão social. Nosso cérebro interpreta a rejeição social quase como se fosse uma ameaça física. Então, às vezes, a gente prefere adaptar a opinião do que correr o risco de ficar isolado. E é aí que entra uma coisa interessante. Muita gente acha que opinião nasce de análise, mas muitas vezes ela nasce de convivência. Você começa a conviver com um grupo e aos poucos vai absorvendo as ideias daquele ambiente, sem perceber. É tipo um clima mental. E quanto mais tempo você passa ali, mais aquilo começa a parecer natural. E de novo, isso não significa que todas as ideias do grupo estão erradas, mas significa que às vezes a gente concorda sem ter analisado tanto quanto imagina. E talvez uma das coisas mais difíceis na nossa vida seja exatamente isso. Ter coragem de analisar uma ideia, mesmo quando todo mundo em volta já decidiu o que pensa sobre ela. Porque pensar por conta própria, às vezes significa fazer uma coisa que pouca gente gosta de fazer: discordar. Ou pelo menos questionar. Questionar não é brigar. Questionar é só parar e perguntar: isso realmente faz sentido ou eu só estou acompanhando o fluxo? Agora, tem um outro lugar que hoje influencia muito a forma como a gente pensa. Talvez até mais do que a escola e, em alguns casos, até mais do que a família. As redes sociais. E não é só porque tem muita informação ali. É porque as redes sociais têm uma coisa que pouca gente percebe funcionando o tempo todo: algoritmos.
Basicamente, o algoritmo é um sistema que tenta mostrar para você coisas que tenham mais chance de prender sua atenção. Ou seja, ele aprende com o que você curte, com o que você comenta, com o que você assiste até o final. E aí começa a te mostrar mais coisas parecidas com aquilo. No começo parece ótimo. Você gosta de um assunto e começa a aparecer mais conteúdos daquele assunto. Só que com o tempo acontece uma coisa curiosa. Você começa a ver cada vez mais do mesmo tipo de ideia. E isso cria o que muitos pesquisadores chamam de bolha de informação. Um estudo do MIT analisou milhões de interações online e mostrou que pessoas tendem a consumir conteúdos que confirmam aquilo que elas já acreditam. Ou seja, a gente naturalmente procura informações que concordem com a gente. Nosso cérebro gosta disso, porque concordância gera conforto. Agora imagina isso junto com o algoritmo. Se você curte uma ideia, o algoritmo mostra mais daquilo. Você vê mais daquilo e começa a parecer que todo mundo pensa igual. Mas muitas vezes não é todo mundo. É só o que o sistema está mostrando para você. E isso é curioso porque na prática, cada pessoa vive uma espécie de internet personalizada. Duas pessoas podem abrir a mesma rede social no mesmo dia e ver mundos completamente diferentes. Tem outra pesquisa muito interessante de uma universidade que mostrou que a velocidade com que opiniões se espalham nas redes sociais é muito maior do que em conversas presenciais. Porque online tudo acontece rápido. A informação aparece, a pessoa reage, compartilha, comenta e às vezes forma uma opinião em poucos segundos. Isso não significa que a pessoa não pensa, mas significa que o ambiente digital incentiva respostas rápidas. E pensar profundamente normalmente exige o contrário, tempo. Outro dado curioso são de pesquisadores de uma universidade que observaram que conteúdos que despertam emoção forte, como surpresa, indignação, entusiasmo, têm muito mais chance de serem compartilhados. Ou seja, coisas que mexem com emoção circulam mais rápido. E quando a emoção entra muito forte numa conversa, a análise às vezes sai pela porta. Mas isso não quer dizer que as redes sociais são algo ruim. Elas também têm um lado muito positivo. Nunca foi tão fácil ter acesso a diferentes ideias, diferentes culturas, diferentes experiências. Hoje uma pessoa pode aprender coisas com gente do outro lado do mundo. O ponto interessante aqui não é demonizar nada. É só perceber como esse ambiente influencia a forma como a gente constrói nossas opiniões. Porque quando você começa a entender como essas coisas funcionam, você começa a consumir informação de um jeito um pouco mais consciente. Não aceitando tudo automaticamente, mas também não rejeitando tudo automaticamente. Só analisando. E talvez essa seja uma das habilidades mais importantes hoje em dia. Aprender a pensar com calma no mundo que funciona na velocidade de um falcão peregrino. Então, se tem uma coisa que dá para tirar dessa conversa de hoje é o seguinte: muitas das opiniões que a gente defende com tanta certeza começaram muito antes da gente parar para pensar nelas. Vieram da família, da convivência, da internet, da escola e aos poucos foram virando parte da forma como a gente enxerga o mundo. E não tem problema aprender com o ambiente, o problema é viver no automático. Porque quando a gente não questiona nada, a gente corre o risco de só repetir. E repetir é exatamente o caminho mais fácil para virar massa de manobra. Então eu quero terminar esse episódio deixando uma pergunta simples na sua cabeça. O que você realmente pensa e o que você só aprendeu a repetir? Eu sou Isabelle Beloca, esse foi o Nada Pode. E pensar por conta própria ainda é um ato de coragem. Até mais!